campanha Maio Amarelo tem abertura oficial. CIB e CAIGE promovem curso para ajudar idosos a usar o celular. Agora no Uninews. Olá, tudo bem com você? Eu sou Fernanda Nominato e a partir de agora você vai acompanhar algumas notícias da Univale e da comunidade. Nesta semana foi realizada a abertura da campanha Maio Amarelo, um movimento internacional que une diversos parceiros com o objetivo de promover a conscientização das pessoas quanto à importância de se respeitar as leis de trânsito, evitar acidentes e assim salvar vidas. Acompanhe. O trânsito é um lugar de interação. São carros, motos, bicicletas e pedestres, todos em movimento e com papéis bem definidos no mesmo espaço. Por isso, criar um ambiente saudável, seguro para todos e evitar acidentes faz toda a diferença. E essa iniciativa ganha mais força na campanha do Maio Amarelo, que busca conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito. A gente não precisa esperar acontecer movimentos espetaculosos, acidentes tenebrosos para começar uma educação. A educação parte de berço e a educação de trânsito ela é extremamente importante. E a educação para o trânsito é fenomenal porque as cidades estão crescendo, as ruas não têm como serem alargadas, então nós que temos que nos educar, praticar gentileza urbana, dar a vez o outro, respeitar integralmente todas as regras de trânsito. Neste ano, o movimento tem como tema principal um chamado: desacelere, seu bem maior é a vida. Para isso, foi realizada uma simulação próxima à praça da estação ferroviária, bem no centro da cidade. Ela mostrava o tempo de reação de pessoas, com idades e perfis diferentes, ao atravessar a faixa de pedestres, bem como a dos motoristas. A campanha conta com diversos parceiros que se unem para promover diversas ações educativas para promover atitudes e comportamentos a fim de reduzir o número de vítimas com lesões e mortes no trânsito. A ideia é conscientizar cada vez mais aqueles que usam os veículos, motoristas principalmente, que cumpram as normas de trânsito, porque cumprindo essa norma de trânsito, com certeza nós teremos um número menor de acidentes. Ao longo de todo o mês de maio vão ter várias ações como blitz educativas, palestras em escolas, em empresas, em órgãos públicos e tentar a gente levar aí essa mensagem de paz no trânsito. Desacelere um pouco na vida para não ter que acelerar no trânsito. A ideia toda gira em torno disso. Em Governador Valadares são registrados cerca de 150 a 200 acidentes de trânsito por mês. Números que mais uma vez acendem o sinal de alerta para que cada pessoa seja responsável no trânsito. O que a gente pode pedir e orientar toda a população é mais atenção no trânsito, questão de responsabilidade, né? Muitos acidentes aí, os dados comprovam que são relacionados a mais por falha humana e não mecânica. A gente sabe que no trânsito, 1 segundo pode fazer toda a diferença. Então, entrou no veículo, saiu na rua, seja pedestre, seja ciclista, seja quem for, né? Muita atenção, toda a atenção voltada para o trânsito, para que você possa voltar para casa no final do dia sem problema nenhum. Eu quero te fazer um convite para seguir nossas redes sociais para ficar sabendo de tudo da TV e da comunidade. O nosso perfil é @UnivaleTV, ou então baixe nosso aplicativo para conferir toda a programação da Univale TV. Agora, olha só que iniciativa bacana. Hoje ficamos bastante tempo no celular, não é mesmo? Por isso, precisamos estar antenados nas funções e nos aplicativos. Então, o sistema de bibliotecas da Univale e o CAIGE estão promovendo um mini curso para pessoas com mais de 60 anos. Com essa finalidade, é o do orelhão ao zap zap, quando a ficha começa a cair. O repórter Vitor Braga tem as informações. Isso mesmo, Fernando. Estou aqui com a Carol, que vai falar um pouco mais sobre esse mini curso, do orelhão ao zap zap, né, Carol? Então explica pra gente, o que é esse mini curso? Esse mini curso ele é voltado para atender a demanda que a gente tem de inclusão digital. Então, inicialmente ele foi pensado para auxiliar o público 60 a mais a mexer no celular, tirar uma fotografia digital,
usar o WhatsApp, fazer um Pix, mas como ele é um curso, um mini curso, de forma muito flexível, a gente escuta muito a demanda desse público. Então, por exemplo, o mês que vem, em junho, a gente já vai abordar sobre fazer Pix, o famoso Pix, usar o caixa eletrônico, porque é uma demanda que eles nos trouxeram. Então, é toda quinta-feira, de 4 horas da tarde às 5h30. E como que faz para participar desse curso? Ele é aberto à comunidade, então inicialmente é só comparecer ao centro esportivo da Univale, na rua 25, dentro desse horário, né, às 4 horas da tarde. Mas caso alguém tenha alguma dúvida em relação ao minicurso, ao local, pode mandar para a gente um zap. E quem que pode participar? Tem alguma restrição? A gente brinca que o único pré-requisito é querer aprender e ajudar, porque ele é uma rede de apoio. Então, a única questão é ter acima de 60 anos e querer aprender. E como que é as matérias, vamos dizer assim? Como é que eles aprendem? É tudo muito prático, eles utilizando o próprio celular, né, o celular de uso próprio, e a gente utiliza a forma oral, a conversa ali, mas nesse encontro, né, de hoje, a gente já vai começar com a parte textual, né, com materiais didáticos, numa fonte que eles consigam enxergar, e é dessa forma, é bem prático. A gente usa a mão na massa, mas também é auxiliado com material didático. Muito obrigado, viu, Carol? Vitor Braga para o Uninews. O Uninews está terminando, vem aí o programa É de Pesquisa, com o professor e pesquisador Eduardo Marandola Júnior. Eu fico por aqui, te espero na próxima semana. Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento. Tchau, tchau. Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um É de Pesquisa. Como é possível aprender com a nossa própria experiência? Como o dia a dia nos auxilia a compreender e ler o mundo? Para conversarmos a respeito dessa temática, convidamos o professor Eduardo José Marandola Júnior, doutor em Geografia e professor na Unicamp, referência nos estudos territoriais. Professor, seja bem-vindo ao É de Pesquisa. Obrigado. Professor, para a gente poder começar, eu queria, que você nos explicasse, sobre um livro que você escreveu, que é Ensinar a Aprender Fenomenologia. E aí até esse termo, fenomenologia. Para quem está nos assistindo, o que é fenomenologia e o que você quis falar ao produzir um livro sobre ensinar e aprender fenomenologia? Edmárcio, primeiro, obrigado pelo convite de participar do seu programa. A fenomenologia, ela é uma filosofia que foi pensada na virada do século XIX para o XX, inicialmente por um filósofo chamado Edmund Husserl, que queria, naquela época, enfrentar os grandes problemas epistemológicos, ou seja, referentes à produção do conhecimento, que o pensamento europeu se debatia naquele momento, né? Então, era um momento, a gente não pode esquecer, de grande sucesso da ciência moderna, ou seja, a ciência moderna tinha produzido resultados materiais consideráveis, né, expressos aí no domínio europeu, que se consolidava no século XX, com toda a tecnologia, desenvolvimento cultural e material, e econômico, é claro. E a filosofia, de uma certa forma, ela tinha perdido a sua prerrogativa em relação à ciência, né, como se a ciência tivesse se tornado mais importante socialmente. E aí o Husserl, ele passa a enfrentar os grandes problemas referentes à produção do conhecimento, buscando, de uma certa forma, resolver velhos embates, né? Como qual é o papel do conhecimento, se o conhecimento ele está na realidade ou se ele está nas elaborações teóricas, né? Elaboradas pela consciência, se o conhecimento é natural ou se ele é construído culturalmente, uma série de questões filosóficas dessa época. E a fenomenologia, ela surge como uma forma de pensar a filosofia, de fazer filosofia, lá pelo menos com Husserl, que tentava articular ao mesmo tempo essa dimensão que a gente, em filosofia, chama mais idealista, ou seja, elaborada pelos conceitos, pela racionalidade, e mais empirista, que é da realidade concreta.
Então, fenômeno, que vem no termo grego, se refere àquilo que se mostra enquanto se mostra. Parece um trocadilho, mas na verdade quer dizer que se eu quero entender esse copo, eu vou ou essa caneca no caso, ela pode se revelar nela mesma. Eu não preciso ter o conceito de caneca previamente, e nem apenas descrevê-la fisicamente, mas ela, na relação que eu me estabeleço com ela, o sentido da caneca se revelaria. Então o fenômeno é meio que o meio do caminho entre essas 2 perspectivas, né. E aí a fenomenologia ela começa por isso que a fenomenologia é uma filosofia, um jeito de pensar a filosofia, que se orienta ou parte da experiência. Que veja o exemplo que eu dei da caneca, né. Então, eu não tenho previamente um conceito de caneca, nem vou só falar da caneca a partir da descrição concreta dela, mas a maneira como eu me relaciono com ela, pois foi a experiência, como eu experiencio ela, é que ela aparece para mim, para a consciência, o seu sentido. Então aqui no caso, quem está nos acompanhando talvez possa se perguntar o que que tem aqui dentro, né. É é água, tá gente, não é nada diferente de água, e eu agora experimentei água mesmo. Então, mas talvez essa caneca para quem produziu ela, tenha um sentido completamente diferente. Ou talvez com o colecionador, essa caneca apareça lá na experiência dele com outro sentido. Então a fenomenologia trata disso, né, de articular a coisa nela mesma, a pensar a coisa nela mesma a partir da sua experiência prática, ou seja, do seu uso e como aparece no dia a dia, É. né. E aí no dia a dia, como que a gente pode entender, né, essa experiência para a gente aprender com ela, né, ensinar e aprender fenomenologia? Como que a gente aprende pela experiência? Essa pergunta é muito interessante porque e aí eu ligo, né, a questão do livro que a gente acabou de publicar. Esse livro, eu vou começar por ele, tá bom? Esse livro é o primeiro volume de uma coleção que eu tô coordenando junto com a professora Giane Delgado Pascoal Moura, que é da Universidade Estadual de Londrina, e o nome da coleção é Entre Lugares, Docência e Experiência. E aí esse primeiro volume, que em linhas gerais é uma coleção que pretende publicar trabalhos, que sejam nessa interface da experiência, da fenomenologia, mas não somente, e na interface com a educação. Esse livro especificamente, ele é fruto de uma série de cursos que eu tenho o hábito de oferecer na Unicamp, cursos de extensão universitária, que visam introduzir a fenomenologia. Então, é como se fossem várias tentativas, formas de introduzir a fenomenologia. E aí é que vem essa dimensão que está no título do Ensinar a Aprender. Porque ao longo dos anos, né, eu tenho acho que 2 décadas de trabalho com esse tema, formando novos estudantes, orientando novos pesquisadores. Pela própria característica da fenomenologia que ser centrada na experiência, não tem uma cartilha para a gente ensiná-la. Não tem um roteiro muito pré-definido, né. Por quê? Justamente porque, como é um conhecimento que está assentado no acontecer, no vivido, na experiência, o que pode ter sido fundamental para mim, para você pode não fazer nenhum sentido. Então, por exemplo, no meu caso, a primeira leitura, assim, que me arrebatou foi um texto do Martin Heidegger, um filósofo alemão, chamado Carta sobre o Humanismo. E talvez tenha sido o primeiro texto que quando eu li eu fiquei com dor de cabeça, né. E aí esse texto me fez, né, me capturou de tal maneira que eu comecei a estudar fenomenologia por ele. Muitas pessoas o Heidegger é um autor ilegível. Ler ou não ler Heidegger, talvez afaste da fenomenologia. Então entende? Então, nesse sentido, é uma radicalização do próprio sentido de fenomenologia, né, que é um caminho não é um caminho, desculpem, mas é a forma como se caminha. Então se aprende pela experiência, quer dizer que determinado texto, determinada vivência, vai te tocar de uma maneira que não toca a mim, não toca a outra pessoa. E aí esse processo mas veja, mas ao mesmo tempo, eu sou professor universitário.
E eu estou ensinando em aulas de graduação, de pós-graduação e de extensão, orientando mestrandos, doutorandos, alunos de graduação, estão interessados em aprender fenomenologia. E como é que eu faço se eu acabei de dizer que é algo tão pessoal, vamos dizer assim, né? Então esse livro trata um pouco disso, né? Por isso o subtítulo, né? Trilhas de um pensar e de um fazer. Porque são trilhas, porque não são caminhos a serem repetidos, né? Mas é quase que um compartilhar de experiência, de possibilidades ou de tentativas diferentes de fazer o mesmo trajeto, né. E que certas partes imagino que vai funcionar para uns, outras não vão funcionar nada, né, e acho que é isso que talvez eu esteja acabar de exemplificar o que significa pensar um conhecimento a partir da experiência. Ou seja, não é dado por uma elaboração prévia, mas também não é simplesmente dado por uma certa empiria, mas é nesse encontro, né, que se dá numa determinada corporeidade, numa determinada lugaridade, né, no vivendo uma certa historicidade. E aí um outro conceito, né, que você traz nas suas publicações é sobre, situacionalidade, né, e tem até um livro, Fenomenologia do Ser Situados. Como que esses conceitos nos ajudam a pensar, né, essas experiências dentro da fenomenologia? A questão da situacionalidade, ela tem relação direta com a questão da experiência, né. Eh, Ela seria um dispositivo, né, usando a palavra que a gente conversava há pouco, seria um dispositivo para que a gente consiga fugir, ao mesmo tempo, de uma abstração teórica de sobrevoo e também, ao mesmo tempo, não cair numa mera empiria, né, dizer que as coisas são assim porque o Edmárcio viveu assim. A situacionalidade, ela faz essa articulação, que a gente poderia chamar de escalar, entre esse vivido e o horizonte histórico de sentido. Ou seja, entre o particular e o coletivo ou universal, entre a corporeidade e a experiência histórica, a experiência social, a experiência cultural. Então, quando a gente pensa na situacionalidade, é porque, mesmo quando a gente fala de uma experiência, e eu posso falar a experiência de determinados sujeitos, determinadas pessoas, essa experiência ela é sempre ao mesmo tempo, situada num contexto geográfico, na dimensão histórica, na dimensão social, na dimensão econômica. E o que quer dizer isso, ser situada? Quer dizer que ela só pode ser compreendida e só tem significado nessa situacionalidade. Por isso que isso, de uma certa forma, é um enfrentamento, como eu falei lá desde Rússio, há uma certa tanto naturalização do conhecimento, mas também uma universalização do conhecimento. Então, processos muito por exemplo, nós temos 2 canecas idênticas aqui, né, mas elas então compartilham provavelmente um processo de produção, um processo de significação, tá, mas elas podem ser utilizadas de formas absolutamente diferentes, elas podem ser sentidos diferentes, e isso não vai fazer com que elas não estejam na mesma situacionalidade, né. Então é essa articulação entre a particularidade, né, e a universalidade. É. E aí no né, assim, para quem está assistindo a gente, né, e está tendo o primeiro contato com a questão, né, da fenomenologia, dessa possibilidade de aprender pela experiência, vamos tentar, trazer alguns exemplos, né, para as pessoas, materializarem. Pensar, por exemplo, a fenomenologia para entender o contexto urbano, né, viver numa cidade, né, um centro urbano, por exemplo. Como que a fenomenologia vai ajudar essa pessoa a compreender essa vivência, dar sentido a esse espaço para sua vida, nas suas relações? A gente poderia falar da seguinte maneira, por exemplo, ah, vamos pensar meu filho vai fazer 14 anos, né, e eu a gente já teve várias conversas, porque em casa a gente tem várias conversas de várias naturezas, mas quando ele me ouve falar, a mãe dele, outros adultos, que a gente brincava na rua, sobretudo quando ele era menor, ele olhava às vezes assim e falava: "Nossa, deve ser legal brincar na rua", né. A cidade que ele vive e a cidade que eu vivi, elas são
diferentes, porque a experiência que ele tem de cidade é completamente mediada pelas forma como ele se desloca na cidade e ele se insere nos lugares da cidade. Então, eu, por exemplo, né, pessoas da minha idade, da minha geração, nós fomos criados com portões abertos, sem cadeado, né? E essa fluência entre casa e rua muito, muito maior. É claro que isso tem um viés de classe, né? Tem classes sociais que até hoje continuam tendo essa experiência com a rua. Tem um viés geográfico de localização, né? De regionalidades, vamos dizer assim, né? Tem cidades, grandes metrópoles, dependendo da região da metrópole, quem mora em condomínio, né? É até interessante, né? O condomínio às vezes tenta recriar o condomínio horizontal, recriar a experiência da rua, mas intramuros, né? Mas é isso, quer dizer, pensar que cidade é aquela que uma pessoa como meu filho, que não teve na infância essa experiência de rua, e a cidade de pessoas que tiveram essa experiência, no fundo a gente está falando que vão perceber a cidade de formas diferentes. Vão viver a cidade, vão perceber, inclusive, por exemplo, seus riscos, né. Nosso sentido de risco na época que eu era criança é completamente diferente de hoje. Eu não permito que meu filho faça aquilo que meus pais permitiam que eu fazia, né. Por quê? Porque as experiências são diferentes e a própria cidade, é claro, também é diferente. Diferente. E aí um outro, né, fenômeno que a gente pode tentar analisar, né, para quem está nos assistindo entender, né, pensando que a fenomenologia nos auxilia a entender a experiência e dar sentido ao mundo, né, ao mundo de cada sujeito. Hoje nós temos uma realidade que é um mundo real, né, e um mundo virtual, a virtualidade. Como que essas experiências elas podem, acontecer ao mesmo tempo, né, porque, né, cada um é um sujeito, né, hoje real e virtual, no mundo virtual. Como que é esse processo? Essa pergunta é interessante, tem muita gente fazendo pesquisa atualmente, inclusive com a fenomenologia. Eu não sei se eu tenho uma conclusão para lhe dar, mas o que a gente pode pensar, reverberando muitas das discussões atuais, que a questão aí talvez seriam 2. Uma é a corporeidade. Então, muito tem se discutido como os meios, digitais, eh, eles têm, que é o tal do espaço virtual, o cyberespaço, eles criariam um outro meio de relação social, no qual haveria o que alguns autores chamam de eclipse do corpo. Eclipse porque o corpo não está sendo totalmente eliminado, né, é óbvio. A gente ainda não chegou na parte que a nossa consciência migra para os sistemas como na ficção científica, né. Mas, como esse eclipse do corpo, esse silenciamento, que se vocês quiserem até lembrar do Foucault, que eu sei que você gosta, essa nova forma de docilização dos corpos, né, ela alteraria a nossa própria experiência de mundo. Isso é uma coisa. Então, quer dizer, a relação do corpo, em que medida esses dispositivos contribuem para esse eclipse, essa docilização em outros termos, né. Uma outra dimensão seria a parte dos regimes de atenção. E aí muito na esteira do Merleau-Ponty, da discussão dele da fenomenologia da percepção e dos regimes cognitivos, como, o regime de atenção nessa nossa sociedade da informação, com o smartphone, redes sociais, ele se altera, e com isso altera a nossa própria percepção de mundo e altera a nossa percepção, eh, não só das outras pessoas, como da de nós mesmos, né. Então, tem se trabalhado também muito nessas mudanças cognitivas que têm sido registradas devido a essa outra forma de aprender, essa outra forma virtualizada de se relacionar com as pessoas em comum. E aí você trouxe, né, nesse exemplo a questão da corporeidade, né, essa experiência do mundo, entender o mundo à sua volta, né, se dá em corpos, né. Como que é essa dimensão de pensar, né, o corpo como, né, talvez um território em que o sujeito consiga fazer a leitura do mundo, leitura de si, do outro. Isso é uma coisa, assim, que a fenomenologia é bastante enfática, né, a tradição fenomenológica em geral, de entender que aí a gente volta à sua primeira pergunta da experiência, né. Porque se a gente considera que
é no vivido, na experiência, nesse ser lançado no mundo que é o possível conhecer, eh, isso acontece não é por meio de um corpo, mas é corporalmente. Ou seja, é ser sendo corporalmente que a gente que se relaciona, né, que as coisas se relacionam, que as pessoas se relacionam, que os sentidos são construídos. Então, é como deslocar, sei lá, a ciência moderna, a filosofia moderna, apostava muito no sujeito cognoscente, na capacidade da racionalidade, da consciência, é como corporificar isso, quer dizer, o Merleau-Ponty chega a falar explicitamente isso, né, que o corpo pensa, né, então não é uma mente que controla um corpo, né, mas é uma unidade. Assim como na dimensão da pergunta anterior, fenomenologicamente tende-se, claro, a reconhecer as diferenças de meios virtual e não virtual, mas no fundo é mais raro fenomenologicamente a gente sustentar que são 2 tipos de experiência. No fundo, é a mesma experiência, entende? Porque a experiência é um conjunto. Então, não são 2 pessoas, uma virtual e outra real. É a mesma pessoa em diferentes facetas dessa experiência, dessa vivência, né. E o corpo não está apagado. Nós somos corporalmente, a gente não tem um corpo, nós somos o corpo. E aí, para a gente encerrar, né, pensando em quem se interessa pela discussão da fenomenologia, pela aprendizagem, né, pelo corpo, né, e pela experiência, qual a mensagem que você deixa para quem tem interesse pela temática? Como que é possível mergulhar nesse mundo? Olha, para ser coerente eu teria que dizer que tem que se deixar levar e se perder, não é? Mas isso parece muito conversa de coach, então eu vou falar outra coisa, tá bom? Mas, por que não é conversa de coach, né? Sim. Porque a pelo menos a minha forma de conceber e trabalhar com a fenomenologia, que não é a única, tem muitas formas diferentes. Porque os nossos regimes de elaboração do conhecimento, de produção do conhecimento, eles são muito pautadas num aprender para aplicar. E a fenomenologia, como eu já disse antes, se é pautado na experiência, você primeiro precisa experienciar para pensar. E esse experienciar sem um fim plenamente definido é muito difícil de fazer se você não se soltar, né? Uhum. Se não se deixar o processo acontecer, né? Então, às vezes parece uma conversa meio, né, assim, mas é prático, né? Então, um exemplo bem concreto, né? Nós fomos a gente tem sido educado e as universidades fazem muito isso com a gente, que a gente vai ler os textos sempre procurando alguma coisa. E a gente não pratica uma leitura que se deixa levar. Uma leitura que a gente faz com a literatura. Porque se eu pegar um autor como Guimarães Rosa e tentar conduzir ele, né, Sim. eu não vou chegar a lugar nenhum, eu tenho que me deixar. Eu só vou conseguir ler um autor como Guimarães Rosa se eu me deixar ser levado pela narrativa. E a gente aprende, é educado na formação científica a não lidar com o texto dessa maneira, a lidar com o texto de uma busca ativa, vamos chamar assim. Eu acho que a gente precisa praticar outro tipo de leitura, que é o se deixar conduzir pelo processo, né. E talvez essa que seja uma tarefa difícil, mas que dá muitos frutos, né, porque é uma possibilidade de se abrir para a experiência. Eu acho que esse que é talvez a mensagem que eu poderia elaborar. Muito bom. Então que a gente possa, né, se permitir a vivenciar, né, as experiências e aprender com elas. Professor, muito obrigado pela sua participação Eu que agradeço. e agradeço, né, também os nossos telespectadores, você que assistiu essa edição da EdPesquisa, te convido a assistir os outros programas e também a programação da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.